apresentando a vida do servo do Senhor nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Estenda suas mãos em direção à vida do presbítero Josué, vai estar trazendo a palavra do Senhor. E diga assim comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Amada igreja, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 1. Glória a Deus. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos. Que Deus Cristo venha abençoar esta campanha cada vez mais. Apenas o versículo 1 do capítulo 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel. Aí tá bom. Aí tá bom. Dessa altura. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Irmãos, é uma história muito conhecida, este relato, sobre o chamado de Davi, o chamado, a escolha, o propósito que Deus estava sobre a vida daquele jovem quase adolescente. E o capítulo 16, ele se torna, e o versículo 1, ele se divide em duas partes. Primeiro, a primeira parte é alguém que está rejeitado. E a segunda parte, a parte A, é alguém que está sendo rejeitado. E a parte B é alguém que está sendo escolhido. Por que rejeitado? Porque no capítulo 15 e versículo 11, ele foi rejeitado por se afastar de Deus e também por não seguir as orientações de Deus. Foi os dois motivos que Deus rejeitou Saul. Primeiro, se afastou de Deus e não seguiu as orientações de Deus. E agora ele faz uma comunicação a um profeta por nome Samuel, para que Samuel fosse até Ramá, até a casa de Jessé, em Belém, para estar escolhendo, para estar ungindo alguém que seria colocado no lugar. Só que esse alguém agora não era mais escolhido pelo povo, estava sendo escolhido por Deus. E é interessante, irmãos, que esta palavra
em uma Bíblia próximo ao original que fala vaso, ela não é vaso, ela é um pequeno chifre de carneiro. E o óleo está mostrando lá, na outra Bíblia, na outra versão, o melhor azeite. Enche o chifre do melhor azeite e vai até Belém. Porque lá da casa de Jessé, eu escolhido um dos filhos de Jessé para estar reinando no lugar. É uma das histórias mais conhecidas e muito pregada. Portanto, Deus ele quer extrair algo para mim e para você. Possamos aprender esta noite algo da parte de Deus nessa história. E quando observamos que ali Samuel, ele vai até a casa de Jessé e ele começa aquele processo dos filhos de Jessé, está passando e ele observando, porque eram homens também de guerra, de grande porte, e agora ali eles começam a passar diante do profeta. Mas se você dá uma observada nesta escolha de Davi, você observa que nesta escolha houve um sacrifício antes, porque para Samuel chegar até ali em Belém, alguém pergunta: é de paz a tua vinda aqui? Ele: sim, eu vim sacrificar. Diante desta escolha que Deus quer para Davi, diante do propósito que Deus quer para Davi, antes existia um sacrifício. E este sacrifício, ele faz toda a diferença da história de Davi. Porque quando ali Davi não se encontra na sua casa, mas Davi se encontra com apenas 15 a 16 anos de idade, apacentando um pequeno rebanho do seu pai que estava no deserto. E este pequeno rebanho, ele trazia o sustento para a família. Enquanto os outros talvez não visitassem Davi, talvez os outros seus irmãos não tiveram esta missão ou quiseram ir até aquele deserto, o pai chama Davi ainda novo, ainda adolescente, e coloca esta grande função, que era também uma das funções mais perigosas da época, ficar no deserto apacentando ovelhas. Existiam os perigos do deserto, e quando Davi ele está no deserto apacentando, ele está em obediência, ele está debaixo de uma ordem. Samuel chega na casa de Jessé, e quando Samuel chega na casa de Jessé, começa a passar os filhos, e os filhos ali, ele tentou até, olhou para alguém e disse: é esse aqui, está diante de mim, aquele que Deus escolheu para ser rei. Mas agora Deus brada no coração e coloca uma palavra diante de Samuel, e o Senhor brada em Samuel e diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu estou indo ainda à medicina, eu estou vendo dentro do coração. Aleluia. E quando observamos esse texto, aonde ele mostra que Deus está vendo um coração, há uma palavra que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com as suas dificuldades, mas Davi foi aqueles que escrevia e escreveu versos para Deus. E quando observamos que Deus está observando um coração, aqui, irmãos, destrói
toda palavra ou alguém que queira profetizar para alguém uma palavra contrária. Por quê? Porque tem pessoas que, tomando aqui por exemplo desta palavra, aonde Samuel ele pergunta para Jessé se acabaram-se os jovens. Ele disse: não acabou os jovens, ainda tem um que está no deserto. Esta palavra aqui, ela vai de encontro ao nosso coração. Por quê? Porque quando Deus tem um projeto e um propósito na vida de alguém, Ele pode estar onde Ele estiver. O salmista 139, ele diz assim: Senhor, eu não posso me esconder de Ti, para onde eu fugirei? Aleluia. Então aonde aquela pessoa estiver, Deus envia a pessoa certa, Deus envia o lugar certo, Deus prepara as coisas certas, porque Deus também, Ele não tem pressa, Ele trabalha com o tempo, e tudo acontece no tempo de Deus. Esta palavra aqui nos mostra que aqui aconteceu algo no tempo de Deus. E era no tempo de Deus, Deus mudar a situação de Israel. Era no tempo de Deus, Deus rejeitar alguém e levantar alguém, escolher alguém. E quando nós observamos essa história, observamos que agora o Espírito Santo, quando Davi chega, e agora Samuel toma aquele chifre cheio do melhor azeite e unge. A Bíblia mostra aqui no capítulo 16 e verso 13, que o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Dali em diante, a vida de Davi não é mais a mesma. Dali em diante, os passos de Davi não é mais o mesmo. Porque o Espírito Santo se retira de Saul e agora toma conta de Davi. Agora Davi é um homem cheio do poder de Deus. Mas lá no livro dos heróis da fé, lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, também mostra a história. Se fosse falar, falaria de Davi também. E aqui mostra um Davi que começa agora a viver por fé, ou viver pela fé. E Davi agora, ele tem a sua vida impactada. Davi agora, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Porém Saul agora começa a ficar atormentado. E agora Davi é colocado dentro do reino para estar tocando, porque era músico. E aquela música, aquele toque, aquela música da sua harpa, aleluia, trazia melhoras para Saul. Só que ali, irmãos, ficava Davi indo para o reinado e indo para a sua casa. Mas chegou um dia das guerras santas, que é registrado na Bíblia, que Davi, ele recebe agora uma convocação do seu pai. Porque Deus está preparando aqui nessa história um rei que precisa ter um nome. Davi, ele precisa agora ter um nome de peso no meio da sociedade. Ele precisa ter um nome de respeito, porque era uma família pobre, um reino, um homem pobre, um homem passava suas dificuldades, um homem e um jovem como Jessé, um homem como Jessé tinha as suas adversidades, não era um homem de muitos valores, passava adversidade, porém Deus já tinha escolhido o seu filho para governar e para reinar Israel. E Deus precisava colocar colocar peso neste nome. E para Deus colocar peso neste nome, precisava acontecer algo da parte de Deus. Aleluia. Precisava uma intervenção divina da parte de Deus, para Deus colocar peso neste nome. Porque alguém que foi escolhido para rei, ele estava atrás das malhadas, estava com cheiro, aleluia, de ovelhas, estava em lugares aonde poucos eram visitados. Agora este homem vem para reinar, e Deus agora diz: eu tenho que colocar peso neste nome, eu tenho que fazer algo para que o seu nome venha a ser respeitado, porque ele vai ser o rei que vai revolucionar Israel, aleluia.
Agora senti o Espírito Santo aqui. Porque na sua escolha houve um sacrifício. Davi representa uma igreja que foi escolhida há 2000 anos atrás através de um sacrifício. E Deus precisa colocar peso neste nome. E Deus está trabalhando, repita comigo, Deus está trabalhando, está fazendo as coisas ao seu tempo. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Davi está no reino, mas sempre está sendo orientado. Porque Davi não pode colocar os pés, as mãos, como é que se diz, tem uma palavra aí, colocar o chapéu aonde a mão não possa alcançar. Davi vai ali, porque quem é cheio do Espírito Santo, ele trabalha assim, ele trabalha na orientação de Deus. Ele tem a orientação de Deus. Ele não foge da orientação de Deus. Ele sabe que Deus vai agir, ele sabe que Deus vai cumprir, mas ele não pode atravessar na frente, ele não pode querer dar um jeitinho. Aleluia. Talvez Abraão quis dar um jeitinho, mas Deus disse: é da tua velhice, é de Sara que vai sair uma promessa. Tem muitas pessoas que querem dar um jeitinho. Aleluia. E quando nós observamos aqui nessa história, observamos que um povo está no combate. Um povo está no combate. E até no momento você não vai ver Davi falando que ele se passava no deserto. Mas vai chegar a hora de alguém, de Davi, comunicar o que se ele passava no deserto. Ele não conta ainda, mas ele vai chegar a hora de contar. E quando ele está ali, o pai dele chama e diz: Davi, vai até o campo de guerra e veja como os teus irmãos estão. Leva produtos, leva alimentos. Veja lá como é que está a situação. Quando Davi chega diante daquela situação, Davi está vendo um povo sendo intimidado. Olha Deus trabalhando. Davi está vendo um povo que aonde descia para guerrear dentro do vale, e um gigante vinha, afrontava, colocava dúvidas. O gigante colocava dúvidas. Mas naquele meio daquele combate veio uma pessoa que estava cheia do Espírito Santo de Deus. Naquele combate veio uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Naquele combate teve uma pessoa que foi escolhida por Deus. Enquanto o gigante desce ao vale para estar afrontando e colocando dúvidas no coração de Davi, ele não encontrou dúvida, mas ele encontrou fé e encontrou unção. O inimigo tem colocado dúvidas na vida de muita gente, mas eu creio que na tua vida, quando ele vem colocar dúvida, ele precisa encontrar fé e encontrar unção da parte de Deus. Aleluia. Quando Davi chega naquele campo de guerra, escuta uma voz de alguém que está afrontando. E ele diz assim: quem é esse circunciso? Quem é esse falido? Quem é esse daí que está aí afrontando o exército de quem? Do Deus vivo. Porque o inimigo descia e afrontava. Davi representa uma igreja cheia de fé e unção. Davi representa uma igreja que desce e diz assim: quem está afrontando? Cadê quem está afrontando? Por quê? Porque quem tem fé não tem medo. Quem tem unção não tem medo.
Aleluia. Quem tem fé, a fé faz coisas extraordinárias. A fé te leva para lugares inimagináveis. A fé te leva em lugares aonde você pensava que não poderia chegar. Por quê? Porque a fé remove montanhas. Davi representa alguém que chega com fé e com unção. E o que Deus coloca no meu coração esta noite, vai chegar alguém com fé e unção. E este alguém é você. Você vai chegar com fé e unção na rua onde você mora. Você vai chegar com fé e com unção dentro da tua casa. Aleluia. Davi disse: eu vou enfrentar este gigante. Isto caiu no ouvido de Saul. E disse: me conta aí a história. Ele disse: eu estava no deserto. Está na hora de relatar agora o que se aconteceu. Eu estava no deserto. E quando via um urso e um leão, e aí tomava uma das ovelhas do rebanho, eu ia após eles e agarrava-os e tomava, matava. Aleluia. Aí diz assim: não vai ser diferente com este homem que está afrontando o exército de Deus vivo. Aleluia. O que é isto? É fé. O que é isto? É unção. Aleluia. Davi representa, por quê? Porque aquele urso, aquele leão representa as adversidades do dia. Aquele urso e o leão representam as perseguições. Aquele urso e o leão representam as afrontas do dia a dia, os problemas, as lutas, a enfermidade. Mas para vencer o gigante, eu estava nesta madrugada meditando nesta palavra. Para vencer o gigante, só vence com fé e unção. Porque é no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vem, aleluia, no capítulo de número 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos que a igreja vai para frente. É no nome do Senhor dos Exércitos que a igreja vence a batalha. É no nome do Senhor dos Exércitos que a igreja anda, aleluia, para frente. Aleluia. Assura lama. Davi representa uma igreja escolhida mediante um sacrifício. Aleluia. Vai sempre existir nas nossas vidas. Nunca vai deixar de existir. Porque tem pessoas que dizem assim: não, de agora para frente eu quero ser um cristão, e agora para frente tudo vai mudar. Aonde foi que você encontrou isso na Bíblia? Que Bíblia foi esta que você encontrou? Porque Jesus disse: neste mundo tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo. O que é que Jesus nos ensina? Não perca o ânimo. Aleluia. Não perca o ânimo. Deus falou com Josué: olha, anima-te. Aleluia, anima-te. Ser forte, anima-te. Não perca o ânimo, porque é tu que eu escolhi para atravessar este Jordão. Aleluia. Jesus diz através da palavra para você esta noite: não perca o ânimo, mas use a tua fé, use a unção que Deus colocou sobre a tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Existem situações. Aproximadamente 3 dias, meu pai estava na porta da calçada distribuindo os folhetos, à tarde, e chegou uma moça que toma medicamento controlado e parece que a receita está um pouco vencida lá. E ela chegou por detrás com uma faca. Quando foi cravar no peito dele, onde está o marca-passo ali, ele disse bem baixinho: o sangue de Jesus tem poder.
Aquela moça ficou neutralizada na hora. Alguém veio e tirou ela. Por quê? Porque a unção faz a diferença. Aleluia. Davi não foi mais o mesmo depois que fez uma parceria com o Espírito Santo. Pregando ontem uma campanha em Lagoa do Leite, eu falei naquela campanha: se não fosse a presença do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja já tinha entregado os pontos nas primeiras perseguições. Mas quem trouxe você aqui foi o Espírito Santo. Quem revestiu você foi o Espírito Santo. Quem habita em você é o Espírito Santo. Quem coloca você para orar é o Espírito Santo. Quem te dá força para congregar é o Espírito Santo. Quem vai te levar para o céu é o poder do Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão e glorifique o nome dele esta noite. Se não fosse o Espírito, feche seus olhos aí. Agora olhe para dentro de você. Já pensou se não fosse o Espírito Santo naquele negócio? Abachura lamas. Já pensou se não fosse o Espírito Santo naquele problema? Já pensou se não fosse a unção poderosa da parte de Deus naquele negócio? Aleluia, você não estava aqui. Talvez você tinha se acabado, mas o Espírito Santo, aleluia, ele entrou na frente e disse: eu estou aqui, eu vou defender a causa, aleluia. Você está aqui primeiro pela misericórdia de Deus. Segundo, porque você tem fé, você crê, você depende. E porque você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia. Sinta a glória dele aqui esta noite, o poder dele, aleluia, na tua vida. Ele diz: esta noite eu estou na frente, eu vou alvorar a bandeira. Aleluia. Davi representa uma igreja cheia do Espírito Santo e de fé. Aleluia. Davi foi escolhido diante de um sacrifício. Primeiro o sacrifício, depois manda chamar. Aleluia. Não se assentaremos enquanto ele não chegar. Aleluia. Aleluia. Samuel representa um Deus, aleluia, que escolhe aquelas pessoas que ninguém dá nada, aquela pessoa que está jogada, aquela pessoa que não tem mais jeito. Deus diz assim: aqueles que dizem que não tem mais jeito é o que eu mais vou usar sobre a face da terra. Aqueles que pensam que não vai vencer, é esses que eu vou usar poderosamente, aleluia. Dá uma olhada na tua vida e veja, se você não se visse a Deus, se você estaria vivo. Mas Deus escolheu você para estar diante da presença de Deus. Davi representa uma igreja que reina. A igreja reina sobre a face da terra. Aleluia. Por que a igreja reina? Porque alguém chega e diz assim: eu coloquei fulano, coloquei um filho, eu coloquei uma esposa em um centro de recuperação, passou vários anos e nada. Mas quando ele entra dentro do reino de Deus, aleluia. Por quê? E Deus tem um reino na terra, Deus tem um reino estabelecido na terra. Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra o meu reino. Quando alguém pensa que a igreja faliu, a igreja continua marchando, aleluia. Quando alguém chama a igreja de
povinho, Deus está chamando de nação poderosa, aleluia. Quando alguém chama a igreja de falida, Deus está chamando a igreja de sacerdócio real. Quando alguém pensa que nós não podemos nada, Deus diz assim: é um povo escolhido para reinar sobre a face da terra. Eu venho aqui esta noite para te dizer: você não é um Zé Ninguém, mas você foi escolhido diante do sacrifício de Deus. Abashura labash. Quando eu estava meditando nesta palavra, Deus disse: eu sempre levanto a minha igreja para estar combatendo contra os gigantes. Na nossa Bahia, irmãos, que é considerada nos seus rituais, ela é considerada como a segunda África. Um homem que sempre viaja para fora, ele chegou para mim e disse assim: depois que a gente passa das divisas da Bahia para outro estado, parece que a gente se sente até mais aliviado. E ele não é crente, falou isso para mim. Parece que dentro da Bahia há um peso. Uma irmã em Salvador disse: aqui em Salvador, em Feira de Santana, ou a gente é crente ou não é, porque o negócio aqui é feio. Aleluia. E na nossa Bahia, muitos com as suas mentes dizem assim: vamos fechar as igrejas, pelo menos para 30 dias. Vamos fechar a igreja. Por quê? Porque a igreja fechando, os crentes vão ficar de todo jeito aí, não vai ter mais crente. Aleluia. As igrejas, muitos municípios fecharam. Aqui mesmo parece que ficou 30 dias fechado, não foi? Mas quando a irmã estava ali fazendo a comida, o Espírito Santo cheguei aqui, vou te renovar. Não está tendo culto, mas eu vou te renovar aqui. O irmão estava no volante do carro, quando pensava que não, o Espírito Santo: eu vou te renovar aqui agora. Era obrigado ele parar o carro. Por quê? Porque a igreja é viva. A igreja não é 4 paredes. A igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. É Cristo quem domina, é Cristo que exalta, é Cristo que faz, é Cristo que é. Aleluia. A igreja é sempre renovada de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você foi renovado? Quantas vezes você foi curado? Quantas vezes você foi restaurado? Quantas vezes você pensou em desistir, mas o Espírito Santo toma conta e diz: não, é agora que eu vou te usar, é agora que eu vou te levantar, é agora que eu vou fazer coisas através de você. Levanta a tua mão direita e adora o Senhor esta noite. Abashura lama. Você sente a presença dele aqui esta noite. Aleluia, aleluia. Precisa ter fé, precisa ter unção, e o gigante vai cair por terra. Não existe gigante que possa afrontar a igreja, porque levanta o gigante e a igreja está de pé, em nome do Senhor. Aleluia. Repita assim: é no nome do Senhor, é no nome do Senhor que aquele gigante vai cair. Abashura lamas. É no nome do Senhor que o gigante da droga vai cair. É no nome do Senhor que o gigante da prostituição vai cair. É no nome do Senhor que Deus fará coisas extraordinárias neste lugar. É no nome do Senhor. Você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo. Eu só vou com a fé. Eu vou com minha pedrinha de fé. Eu vou lançar a minha fé. Aquela pedra, olha a revelação de Deus aqui. Aquela pedra que Davi lança representa também a pedra da fé. E pregando sobre fé, a pessoa tem que entender que sem fé
é impossível. E para ter fé para algo acontecer, precisa ter o quê? Atitude. Sem atitude nada acontece. Porque sem atitude a fé não germina. Porque ela é como um grão de mostarda, tão pequena, mas quando se planta ela germina e se torna grande. Esse germinar significa, sabe o quê? Atitude. O que é atitude? Eu escutei aqui que alguém teve a atitude de fazer os envelopes e distribuir. Agora os irmãos usaram, através desta atitude, daqui a poucas horas as janelas estão no lugar. O que é isto? É fé. Aleluia. Isto é fé. Eu tenho fé que o meu vizinho vai ser crente, mas já evangelizou ele? Nada vai acontecer. Eu tenho fé que o esposo vai voltar, mas já conversou com ele na Bíblia Sagrada? Eu tenho fé que o filho vai voltar, mas sempre sentou com ele e falou alguma palavra da Bíblia? Eu tenho fé que algo vai acontecer, mas tomou a atitude disto germinar, disto crescer? O problema é este. Aleluia. Quando o povo começou a ter as primeiras perseguições na igreja primitiva, aonde eles passavam correndo, com medo da espada, com medo dos açoites, com medo da forca, com medo da espada, com medo correndo, aleluia, eles estavam espalhados, eles precisavam fugir, mas aonde eles passavam, eles germinavam a fé. Estão fugindo por quê? Porque nós seguimos a Jesus Cristo. Quer fugir mais nós? Vem. Aleluia. Quer fugir? Vem. Passaram anunciando o Evangelho. Naquela palavra, no Coliseu Romano, as atrações mais esperadas era a atração de colocar as famílias para serem devoradas por leões. Era mais que estava no topo para o povo estar ali assistindo. Só que o povo saía dali com um negócio na mente. Aleluia. Esta Bíblia que nós desprezamos muitas vezes, quantas pessoas pagaram o preço? Quantas pessoas foram queimadas? Quantas vidas foram mortas para ela estar nas nossas mãos? Aleluia. E muitas vezes nós não tiramos tempo para ler ela. Pelo menos para ler, porque ela chama para examinar. E no Coliseu Romano alguém saía quando terminava e disse: aquele povo, aquela família, eles foram ali devorados por aqueles leões por conta de quê? Eles foram devorados por conta de um tal de Jesus que eles estão servindo. Ele disse: então, se isto é verdade, porque se isso não fosse verdade, eles não estariam ali. E ele saiu dali com sede de seguir o mesmo Jesus que aqueles foram devorados. O que é isto? É fé. Aleluia. O que é isto? Aleluia. Por quê? Porque a fé, ela remove montanhas, mas a fé precisa. Davi, nesta história aqui, ele usou a fé. Aquela pedrinha representa a fé. Representa a unção. Davi, quando enfrentou o leão e o urso, ele não tinha sido ainda ungido. Porque no meu pensamento e na minha ministração, eu não tiro nada, não assisto nada da internet. E também não busco estudo nada, mas nos meus livros de estudo e no meu ponto de vista aqui de aplicação, este urso e este leão representam as adversidades da vida. Mas Deus fala comigo no meu coração para transmitir para você. Existe situação na tua vida que vai precisar de fé
e unção. Nós estamos vivendo uma geração de muitos cantores e de muitos pregadores, pastor Rangel. Nunca se viu tanto pregador e tanto cantor. Mas quando se fala em unção, labachura lamas. O que é unção? Preguei ontem sobre intimidade. Aleluia. Isaías teve uma intimidade com Deus. Isaías ministrava, Isaías ia para o templo, Isaías cantava no templo, Isaías ministrava a palavra profética, Isaías falava para um e para outro, ai desse, ai daquele. Mas um dia Deus pegou e disse: agora eu quero você na intimidade. Eu posso ter o melhor carro, mas não vale sem intimidade. Eu posso ter a melhor casa, mas não vale sem intimidade. Eu posso ter a melhor conta bancária, mas não vale se a intimidade. Eu posso ter o melhor sorriso, mas não vale se a intimidade. Eu posso ter a melhor voz para cantar, para as pessoas olhar e dizer: nossa, esta mulher, este homem canta demais. Mas se não tiver intimidade, nada vale. Um certo congresso que aconteceu próximo à nossa região, ali convidaram uma cantora. Aquela cantora cantou e cantou mais e cantou mais. Mas depois chamaram uma criancinha pequena de aproximadamente 8 a 10 anos. Quando aquela criança começou a cantar, aleluia, aquele ginásio, a presença de Deus começou a espremer o povo naquele ginásio. Crente grande, crente pequeno, crente de todo tamanho, não segurou as lágrimas. Por quê? Porque o que vale não é a voz, o que vale não é o pulo, o que vale não é o bom estudo, o que vale é a unção de Deus para destruir o gigante. Shura labás, alabás, shura labás. O que é que Deus ministra aqui? Labás, shura labás. Você já lutou contra o leão? Tem lutado contra o urso? Esta semana lutou contra os dois. É as adversidades. Mas aquele negócio precisa usar a fé e a unção. E onde é que se adquire a unção? Intimidade. E aonde é que tem a intimidade? Naquele lugarzinho que você abandonou há muito tempo. Que você passa por ele e olha e diz assim: aqui eu venci muitas guerras. Aqui eu ouvi a voz de Deus. Aqui no começo do meu ministério, quando eu cantava aqui, Deus curava, Deus libertava. E você passa por ele, mas o celular não deixa mais, mas a rede social não deixa mais. Deus está trazendo para mim e para você esta noite: volte para o lugar da unção. Volte para o lugar da intimidade, porque este gigante não vai vencer com grito, com qualquer coisa. Deus está falando esta noite comigo e com você: este gigante só vai vencer através da unção de Deus. Repita assim comigo: esta unção está na pedra. Esta pedra representa a fé. Esta fé representa a dependência de quem você serve. Aleluia. Porque as pessoas olham e dizem assim: aqueles cristãos estão adorando a quem? Isto é fé. Porque existe uma promessa para nós, e nós vivemos aquela promessa. Agora vocês não estão vendo, estão sentindo. Nós sentimos. Mas vai chegar o dia que nós o veremos face a face. E eu preciso estar firmado nesta promessa. Você está firmado nesta promessa? Aleluia. Nós não adoramos o que nós estamos vendo. Nós adoramos o invisível e mais real. Aleluia, aleluia. Fique de pé adorando ao Senhor esta noite.
Fique de pé louvando e exaltando o nome do Senhor esta noite. Tomei nota aqui no papelzinho, esta madrugada. O gigante foi uma oportunidade de Davi ser temido. Aonde Davi passava, disse: quem está aí? Davi. Vixe. A igreja verdadeira, que tem o Espírito Santo, aonde ela passa, diz, lá no Itaim Paulista, em São Paulo, na década de 89, tinha uma jovem de 18 anos, que quando o demônio pegava ela, eram várias pessoas que ela pegava, ela era bem magrinha, e quando alguém chegava para segurar ela pegava aqui e jogava na parede como qualquer outra coisa. Homens pesados de mais de 100 quilos. Ela só pegava aqui e empurrava, só faltava passar do outro lado. Mas pela misericórdia de Deus ali, tinha um homem naquela rua, predeiro. Trabalhava de predeiro. E alguém dizia assim: vai lá chamar fulano de tal. Quando ele chegava na porta, o demônio bradava de lá e dizia assim: o que você veio fazer aqui? Você sabe que eu não suporto você? Ele diz: vai saindo em nome de Jesus. A moça caía no chão e ficava liberta. O que é isto? Não vai demorar. A igreja brasileira vai ser impactada. Os cantores brasileiros vão começar a cantar com muita unção. Os pregadores brasileiros vão começar a pregar com muita unção. Por quê? Porque é do Brasil que vai surgir o avivamento para os 4 cantos da terra, os 5 continentes. Eu estava assistindo um vídeo que está circulando na internet. Um pastor lançou o vídeo. Já são quase 200 horas que um povo está reunido em uma faculdade lá nos Estados Unidos sem poder sair. E quando eu estava assistindo o vídeo ontem, com 150 horas já, o povo glorificando, cantando, cheio do poder de Deus, eu comecei a sentir a presença de Deus só em assistir o vídeo. Deus vai sacudir a terra. Por quê? Porque o arrebatamento está às portas. Deus vai tirar um povo escolhido da face da terra. Mas antes disso, Deus vai sacudir a tua vida. Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus para uma vida de intimidade com Deus? Onde está uma pessoa que ainda não é cristã e quer sair daqui servindo ao Senhor para uma vida de intimidade? Faça assim. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. O Espírito Santo vai te renovar esta noite. O Espírito Santo vai te encher esta noite. Há um desejo ardente do teu coração de ser usado por Deus. Senhor, venha mudar meus pensamentos. Restaura os meus sonhos. Adora ao Senhor e meus sentimentos. Vem encher o vaso
é o que eu mais quero. Por onde você tem andado, Deus está por perto. Ele está passeando no meio da igreja. A presença dele é real. Basura lavar. E basura lavar. Aleluia. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde você tem andado, Deus está por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Jesus está curando você esta noite. Jesus está fazendo algo na tua vida esta noite. Sinta a alegria do Espírito Santo de Deus. Sinta a renovação do poder de Deus. Você é uma provisão de Deus para este mundo perturbado. Você é uma provisão de Deus para este mundo aflito. Você é uma provisão de Deus, porque você é cheio do poder de Deus. Aleluia! Encher o vaso é o que eu mais quero. A basura lavada. Por onde você tem andado, sempre estás por perto. Renova-me, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, levanta as mãos para cima que Deus vai colocar algo na tua vida esta noite. Deixa a glória de Deus tomar conta de você esta noite. Deixa o poder de Deus sacudir a tua vida esta noite. Seja renovado pelo poder de Deus esta noite. Seja renovado pelo poder de Deus esta noite. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo de Deus? Aleluia, aleluia. Seja renovado pelo poder de Deus esta noite. Aleluia, aleluia. Jesus está colocando paz no teu coração. Jesus está colocando paz. Jesus está trazendo paz. Em meio a esta tempestade, Ele está colocando paz. Fica tranquilo. Ele diz esta noite, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele diz esta noite, eu não perdi o controle de nada.
Eu nunca perdi o controle de nada. Aleluia. Ele diz essa noite: eu tenho o controle de todas as coisas. Quando você pensar que não tem jeito, ele diz: eu estou dando jeito. Eu estou agindo, eu estou fazendo. Aleluia. Ele diz: use a tua fé. Use a unção que eu coloquei na tua vida para destruir aquele gigante. Use a tua unção. O gigante está caindo por terra, porque você, esta igreja, ela tem usado a fé. Ela tem usado a fé. E aonde tem fé, não tem gigante. Aonde tem fé, não tem gigante em pé. Aonde tem fé, não tem gigante. Aonde tem fé, não tem gigante. Aonde tem fé, não tem gigante. Sinta a glória de Deus. Sinta o poder de Deus. Oh, o que Deus está fazendo, aleluia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso, aleluia. Ele veio esta noite curar. Ele veio esta noite encher. Ele veio esta noite renovar. Ele veio esta noite restaurar. Ele veio esta noite fazer algo que você pensou que não tinha jeito. O gigante caiu por terra esta noite, porque esta igreja, ela tem fé, ela tem unção da parte de Deus. Na basura. Aleluia, aleluia. Alguns dias atrás eu estava orando, pastor, e Deus falou no meu coração: o Brasil passará por uma turbulência muito grande. E quando eles pensarem que vai destruir a igreja, o Espírito Santo alvorará a bandeira. Aleluia. Nessas últimas horas, irmãos, nós sentimos a unção de Deus de uma forma extraordinária. Nessas últimas horas, a igreja está sendo impactada. E a igreja tem usado jovens. A igreja tem usado crianças. Existe aí, irmãos, aonde nós estamos assistindo crianças sendo cheias do poder de Deus. Em Santa Catarina, empresários têm vendido as suas empresas para estar fazendo a obra missionária. O que é isto? Através de uma revelação, de uma voz de Deus. Deus falou: deixa tudo, porque eu quero te usar na minha obra. Não fique amedrontado e não fique pensativo. Se você não ter mais sono para dormir, é porque Deus vai ter um encontro nessas últimas horas com você. Deus vai impactar a tua vida nessas últimas horas. Deus não vai deixar mais você dormir. Por quê? Porque Deus quer ver você de joelho. Porque esta última avivamento vai vir através de você. Você vai colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Você colocar a mão sobre os endemoniados e os demônios vai sair retirada. Deus vai usar a igreja nessas últimas horas poderosamente. E Ele ordena eu falar esta noite: eu vou fazer algo grande nessas últimas horas sobre este lugar, que vai causar, aleluia, um temor muito grande sobre este lugar. Deus
alicerces, porque o gigante caiu. O gigante caiu esta noite através da fé e do poder de Deus. Levanta a sua mão assim. Eu fui escolhido. Fale assim: eu fui escolhido. Eu fui tirado de trás das malhadas. Mas antes de ser cheio do Espírito Santo, houve um sacrifício. Aquele sacrifício representa a cruz. Aleluia. Viemos o que? Sacrificar. Aleluia. Depois do sacrifício vamos ungir. Não existe barreiras que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Você conhece missionário Oscar, quando Deus fala no seu coração? Você conhece. E você sabe o que Deus fala agora comigo aqui, agora em tempo real? Que não vai demorar por estas horas. Cultos não vão mais terminar às 9, nem às 10, nem às 11, nem às 12, mas vai passar. Vai passar, por quê? Porque Deus vai derramar glória, mais glória. Aleluia. Deus está trazendo, aleluia. Aleluia. Para mim terminar aqui, quero contar algo. Um certo homem, um missionário, estava expulsando um demônio de uma jovem, de uma mulher. E aquele homem começou a perguntar alguma coisa para aquele demônio. Ele disse: se você pudesse ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E ele disse: o que está acontecendo? Ele disse: os anjos do Senhor já estão de prontidão para vir buscar a igreja. Só está esperando a ordem daquele, do homem lá de cima. O demônio falou na boca daquela mulher: só está esperando a ordem. Irmãos, se houve um tempo jovem, se houve um tempo que podia brincar de ser crente, o tempo não é mais este. Mas é tempo de voltar ao lugar do sacrifício. É tempo de voltar ao lugar da intimidade. Deus está cobrando esta noite de mim e de você: volte ao lugar da intimidade, porque coisas extraordinárias irão acontecer. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo aqui? Que Deus em Cristo abençoe.